E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo beleza? Tranquilo? Tudo bacana? Ó, legal, né? Ó, onde você estiver aí, se você estiver na Áustria, se você estiver no, como é que é, São João do Meriti, em Duque de Caxias, se estiver em Paris, se estiver onde você estiver, seja abraçado, ó, legal, bacana pra caramba. Ó, muito legal as curtidas, as visualizações. Eu realmente fico assim, ó, agradeço já a Deus, né? A Deus sempre, que é importante primeiro agradecer a Deus e agradecer a todos vocês, beleza? Ó, curte o vídeo do canal Paulo Dharma 1970, beleza? Ó, Paulo Dharma 1970. Eu sou o Paulo, se você ainda não me conhece, se você nunca está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970. Curte o vídeo, curte o Instagram, curte o YouTube, curte tudo, tá? Curte, eu agradeço já desde já. Tô preparando aqui um vídeo, ó, com o príncipe do nosso queridíssimo Maquiavel, beleza? Do nosso queridíssimo Maquiavel, que muitos falam mal pra caramba por aí, mas a gente vai tentar fazer uma resenhinha aqui simples, né? Uma coisa simples, básica para quem curte aí, para quem quer entender um pouquinho o que é o príncipe do Maquiavel, beleza? Ó, se você nunca leu, é a chance de você, né, ter alguma ideia do que venha a ser isso aqui, porque de certa forma mete medo, né? Mete medo pra galera aí. Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Até já! E aí, beleza, galera? Tranquilo? Voltamos aqui, né? Voltamos dos nossos comerciais, né? Como se diz por aí na televisão. A gente teve um minuto de comercial, né, do canal Paulo Dharma 1970 e agora a gente voltou para falar um pouquinho do Príncipe do Maquiavel. Já leu? Já pegou? Já estudou isso aqui? Ó, essa edição minha aqui da UNB, editora UNB, que eu tive a grata surpresa, né? O Príncipe e 10 cartas dessa edição da UNB caiu na minha mão, porque eu estava acostumado com essa edição aqui, que eu nunca gostei muito. Ó. Eu tenho ela desde 2005, que é daquela coleção Pensadores. Ó, tá vendo? Ó? Lembra disso aqui? Essa coleção dos Pensadores, que eu acho o título horroroso, né? Os Pensadores, sempre achei, porque essa coleção, segundo o Olavo de Carvalho, ela se chamar Os Filósofos, aí para você desqualificar um pouco essa ideia de filosofia, segundo o Olavo, né, aqui no Brasil, aí esse pessoal colocou os pensadores. Eu tenho a coleção quase completa, mas assim, os grandes, tem muitos filósofos que faltam, né, que eles fizeram lá uma seleção, a editora Abril fez nos anos 70, uma seleção do que eles consideravam filósofo ou pensador, né, os pensadores, Gabriel Pensador, por exemplo, só falta até também uma edição nessa coleção, né, Gabriel Pensador. Então, Gabriel Pensador, Os Pensadores, era essa edição que eu tenho em mão, né? Que eu tenho em mão. Ó, assim, o Maquiavel, ó, tá vendo, ó, Arte da Guerra, tá vendo? Eu não, esse tipo de material que eu dei umas olhadas, eu tenho, eu não li, e é algo que futuramente eu quero pegar, de alguma forma dar também uma lida, se for o caso, até fazer alguma resenha, ó, Arte da Guerra do Maquiavel. E esse outro aqui, né? Dentro das obras, ó, Maquiavel, comentários sobre a primeira década de Tito Livio, que eu também tenho. Ó o Catatal. Ó o Catatal. E eu tenho do Maquiavel, Mandrágora, que eu tenho um vídeo que está aqui no canal. É a peça de teatro que ele escreveu, que é sensacional, né? Que eu, há algum tempo, eu sentei e fiz um vídeo. Porque antes de pegar o Príncipe, eu vou dar uma olhada no teatro do Maquiavel, né? Ver como é que ele funcionava, como é que era esse teatro do Maquiavel. Eu fiz o vídeo e que eu tenho aqui no canal. Agora eu quero pegar um pouquinho, começar aqui, o que vem a ser o Príncipe. Mas antes de falar sobre o livro, vou dar uma resenhada aqui no que escreveram sobre ele aqui, ó. Nicolau Maquiavel nasceu em Florença em 1469. Aos 20 anos, tornou-se secretário da segunda chancelaria do governo florentino e passa a ser enviado para inúmeras missões diplomáticas, o que lhe dá a oportunidade de conhecer o César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, nessa época que os papas tinham filhos, 1, 2, 3, 4, 5, com mulheres diferentes, não tinha problema. Assim, as pessoas elas não faziam não havia nenhum problema em Papa ter filhos, né? Mas aí conforme aconteceu a Reforma Protestante, 1519, lá começou-se a separar, queria separação, né,
de padres e papas terem que se casar. Nessa época aqui, o Alexandre VI casou com as duas mulheres e teve vários filhos, sendo que um desses filhos era o César Borgia, da qual o Maquiavel era secretário. Ó, e que viria a ser o modelo de sua obra-prima, O Príncipe. A admiração suscitada pelo contato com um dos maiores conquistadores de sua época leva Maquiavel a registrar nas cartas para o governo florentino, com extrema sensibilidade, todas as informações que podem auferir sobre a cena política. Maquiavel é apaixonado por essas missões na medida em que exercita sua vocação diplomática e alimenta seu sonho de uma Itália forte e unida. Em 1512, a família Médici volta ao poder, acabando com a República e com o emprego do Maquiavel, que, acusado de conspiração, é preso, torturado e em seguida libertado por falta de provas. Descontente por estar afastado da cena política, o autor faz todo o possível para cair nas graças de Lourenço de Médici. Ele escreveu isso aqui por Lourenço de Médici, que para quem dedica o livro, O Príncipe, o esforço é vão, pois a obra é recebida com desprezo. O material não era para ser desprezado, mas conforme nós fazemos aquilo que nós temos daqui de momento, talvez não haja um reconhecimento naquele momento em que você está fazendo algo, criando uma obra, escrevendo um livro. Talvez esse reconhecimento venha anos depois, talvez depois de sua morte. Com Maquiavel foi exatamente isso que aconteceu. O Príncipe ele se tornou o manual do político, o manual do governante, muito depois que ele morreu. Quando ele vivo, ele escreveu, a obra ficou zanzando para lá e para cá, sem muito contato, mas depois que ele morreu, com o tempo, foram reconhecidas as qualidades do material. E também muitos rótulos também foram colocados ao Maquiavel e ao próprio livro, O Príncipe. Porque a visão que se tem da obra, O Príncipe, ainda hoje, é assim, algo de perversão, né? Assim, ele vai colocar a obra em si como manual do governante. Como o governante deve se portar, como o governante deve atuar frente aos seus governados. E ela vai servir também para vários aspectos da própria vida das pessoas, sabendo como é o ser humano, né? O Maquiavel, o livro, ele tende você pode colocar ele em diversas situações. Se você for, por exemplo, um comerciante, se você for um chefe, a obra ela tem valor. Se você for um esposo, se for um marido, como você vai se portar dentro da sua casa, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos. A obra, O Príncipe, ela serve naturalmente à ideia do governo, a ideia do como se governa, como o príncipe, como o monarca, ele governa aquilo que os outros são os governados. Então, aquilo que aqueles outros são os governados. Então, o Maquiavel, como ele vai escrever para o Lourenço de Médici, ele vai dar exatamente essa deixa. Ó, Lourenço, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Você tem que fazer, para você ser amado pelo povo, você ser respeitado pelo povo, você tem que fazer, são essas as regras que você tem que cumprir, que você tem que fazer. Se você não fizer isso, você vai ser extremamente desprezado. Aqui, ó. Em 1512, a família Médici volta ao poder, acabando assim com a República e com o emprego de Maquiavel. Ó. Nicolau Maquiavel descreve ainda o Discurso, Mandrágora e Belfago. Morre em 21 de junho de 1527, reconhecido como grande escritor, porém rejeitado pela República instaurada novamente naquele ano. Assim, quando ele morre, a República é instaurada. Uma ironia. Uma ironia. E assim, grande escritor, mas para manual de como governar, não era, assim, largou de mão. Entendeu? Ele escreveu uma carta aqui ao Lourenço de Médici no prólogo aqui. Como oferecendo a obra, né? Oferecendo a obra, colocando a obra, ela pertence a você. Embora considere essa obra indigna de ser aceita por Vossa Alteza, minha fé nos seus sentimentos humanitários me dá a certeza de que a receberá bem, quando souber que não poderia fazer-lhe maior presente do que facultar-lhe a compreensão num prazo brevíssimo de tudo o que aprendi, como ele foi secretário do César Borgia, como aprendi à custa de privações e perigos durante muitos anos. O capítulo 1, ele vai dar os vários tipos de Estado e como são instituídos. No capítulo 2, as monarquias hereditárias. Aí, no capítulo 3, as monarquias mistas. Aí ele vai dizer aqui, os homens mudam de governantes com grande facilidade, esperando sempre melhorar.
Essa esperança os leva a se levantarem armas contra os que governam, o que é um engano, pois a experiência demonstra mais tarde que a mudança foi para pior. Isso, por sua vez, reflete sobre causa muito natural, as injúrias com que o novo monarca inevitavelmente ofende seus súditos, provocadas pelos soldados ou por outros motivos relacionados com a imposição do novo governo. E ele prossegue aqui, ó. O soberano fará assim inimigos, aquelas pessoas injuriadas com a ocupação do território, e não poderá manter a amizade dos que o ajudaram na conquista do poder, por não lhe ser possível satisfazer suas expectativas, como não poderá também aplicar medidas enérgicas contra estes últimos, devido às obrigações contraídas. Quer dizer, o governante, a partir do momento que ele passa a ser eleito, por exemplo, o rei ou a rainha morre e aquele novo rei é instaurado, ou tem uma eleição e aquele indivíduo passa a ser o governante, há uma assim, nas democracias há um período de 100 dias, né? Hoje se diz isso, que os governantes, eles têm 100 dias em que eles podem fazer o que eles quiserem, entendeu? Porque eles têm um apoio popular. Isso é muito comum hoje nas democracias. Os 100 primeiros dias, cerca de 3 meses, onde o governante ele tem respaldo para fazer o que ele quiser. Muito se dizia aqui no Brasil que o Bolsonaro, nesses 100 primeiros dias que ele foi eleito, né, aqui no Brasil, nos 100 primeiros dias, ele podia ter botado para lascar, mas não fez. Porque dentro de talvez algum temor, alguma coisa que ele tivesse, né, não fez nos 100 primeiros dias. E isso lhe acarretou muitos problemas depois. Porque até o próprio Olavo de Carvalho dizia que no primeiro dia de governo dele já era para ter feito um monte, entendeu? E ele não fez, largou de mão. Quando um governante ele não toma providência, por exemplo, o indivíduo na própria casa, ele é o pai, aí tem a mãe, tem os filhos. O pai ele não bota moral, né, dentro daquele processo ali de criação, ou própria moral também com relação à própria mulher, a esposa. Ele não se demonstra forte para os outros. Ele vai ser atropelado de todas as formas. Os filhos não vão respeitar, a mulher não vai respeitar, a parentada não vai respeitar, ninguém vai respeitar, porque você se faz respeitar. E geralmente isso leva um tempo, entendeu? Um tempo. As pessoas têm que perceber que você tem qualidades morais, ou você vai ter que apelar para a força, como muitos fazem, né? Tem chefes que querem se impor pela força, podem não conhecer nada do que eles da administração, do que eles fazem, mas querem se impor pela força. E geralmente isso leva ao fracasso, um fracasso absoluto. Não vai para canto nenhum, entendeu? O chefe tem que aprender a ser respeitado, ele tem que se mostrar respeitoso e que as pessoas o respeitem. Se ele não faz isso, aquilo vai fracassar, aquilo acaba. Aquilo tende a ser uma derrota. Não funciona. Ele vai dizer que ainda, note-se que é preciso tratar bem os homens ou então aniquilá-los. Eles se vingarão de pequenas injúrias, mas não poderão vingar-se de agressões definitivas. Por isso, só devemos injuriar alguém se não temermos sua vingança. De novo, ó. Note-se que é preciso tratar bem os homens, ou então aniquilá-los. Eles se vingarão de pequenas injúrias, mas não poderão vingar-se de agressões definitivas. Por isso, só devemos injuriar alguém se não temermos sua vingança. Assim, o homem ele maltrata uma criança. O adulto ele maltrata uma criança. Ele injuria uma criança. Mas ele tem que lembrar que aquela criança vai crescer. Ela vai se tornar um adulto. Aquela injúria, ele pode guardar aquilo no peito, no coração por anos. E um dia ele vai cobrar. Só para... O ser humano nunca esquece. Se você é injuriado, você nunca esquece. A não ser que você seja um banana. Entendeu? Seja um banana. Mas o ser humano, o homem, ele não esquece. Tá? É só pra... Tá bom? Outra aqui que ele deixou, ó. O desejo de conquista... É porque tem várias passagens... o que eu tô dizendo, é um manual. É um manual de como se comportar diante assim, como se impor diante do outro.
Porque nós sabemos que o ser humano, ele é, assim, pelo menos pra mim, nós sabemos, eu não sei de você, mas eu tenho uma visão de que o ser humano, ele é fraco e medroso. Por isso que eu tô falando, por isso que vocês, quando você injúria, ele pode querer te pegar desprevenido de alguma forma. É isso que o Maquiavel coloca é a ideia que o Maquiavel coloca. Você injuria a pessoa e ele guarda aquele rancor no freezer. Entendeu? Ele guarda o rancor no freezer. Um dia, entendeu? Quando você menos esperar, tá lá, plaft, né? Essa é a ideia. Olha aqui, ó. O desejo de conquista é natural e comum. Aqueles que obtêm êxito na conquista são sempre louvados, nunca criticados. Mas os que não têm condições de conquistar e querem fazê-lo a qualquer custo cometem um erro que merece ser recriminado. Cada vez aqui ele tem ele vai falando e vai dando os exemplos, né, da Itália, que ele queria instaurar, queria assim, que a Itália fosse um governo, a Itália fosse conquistada, que o Lourenço de Médici viesse e conquistasse a Itália por inteiro, que só aconteceu no século XIX, entendeu? Só aconteceu no século XIX. Ele queria que a Itália deixasse de ser aqueles pequenos reinos, né, aqueles pequenos estadozinhos, aqueles estados, e ela, como era a França, como era a Inglaterra, a Alemanha não, a Alemanha era fragmentada também. Ele queria que a Itália se juntasse num governo só. Ele acreditava muito na república. Na ideia de república, de eleição, esse tipo de coisa. Aí ele vai esse pensamento dele tinha como justamente o Lourenço de Médici que ele fosse unificar a Itália, coisa que não aconteceu. Não aconteceu. Isso porque nessa época aqui a Igreja Católica ela era muito forte e controlava, assim, ela tinha um controle de alguns governantes. Tinha um Papa poderoso à época que era, acho que o Júlio II já tinha passado, tinha passado Alexandre VI. E depois do Alexandre VI, quando ele morreu em cerca de 1504, aí veio o Júlio II, que era um papa guerreiro. E esse papa vivia enrolado em batalhas e guerras, esse Júlio II. Eu não estou lembrando de cabeça aqui o sucessor, que eu acho que foi um papa mais fraco. Mas a essa época aqui, quando esse texto que foi escrito, não era mais o Júlio II que controlava. Mas de qualquer forma, o Vaticano ali, ele era um estado papal muito poderoso ainda em 1513, nessa época. Lembramos que a reforma protestante com Martim Lutero é só em 1519. 1519 que o Martim Lutero vai, por conta de todas as iniquidades que havia em Roma, os papas, papa com filho, prostituta, aquele tipo de coisa todo. Aí o Martim Lutero em 1519 vai fazer a reforma protestante, o alemão. Ó, ele vai aqui, ó. É o capítulo. Tem aqui ainda, ó. Quem cria o poder de outrem se arruína, pois esse poder se origina ou na astúcia ou na força, e ambas são suspeitas a quem se torna poderoso. O indivíduo vai fazer aqui, ó. É como se assim, eu tô colocando um indivíduo para ser o poder no meu lugar, né? Eu coloco, sei lá, o Severino para ser o meu governante, mas eu fico por trás, né, da cortina. Eu uma hora vou puxar o tapete desse Severino e vou eu mesmo me colocar no lugar. Então, se você se pretende, é assim, vamos imaginar assim um casamento. Vamos pegar assim um casamento. Eu tô casado com a minha esposa, não, vamos assim, eu tô querendo namorar quero namorar com a minha esposa. Quero ter uma esposa, mas eu quero namorar. Mas em vez de eu chegar na esposa e na minha namorada e declarar para ela, eu peço para outro fazer isso. Outro tomar o meu lugar. Isso aconteceu muito na Cyrano de Bergerac, né? Do Cyrano de Bergerac, quando o indivíduo lá, o narigudo lá, ele pede um cara que é apaixonado pela Roxane, pede para escrever cartas. Pede pro Cyrano, né, escrever cartas. Isso não vai dar certo, né? Ela acaba se apaixonando pelo cara que está escrevendo as cartas e não pelo outro indivíduo, entendeu? Se eu colocar outra pessoa no meu lugar em alguma coisa que seja minha responsabilidade, é bem capaz da pessoa que eu coloquei no lugar, ela vai se tornar o governante no meu lugar, entendeu?
se eu não fizer o correto. Então, se você tiver que assumir uma responsabilidade, você tem que assumir essa responsabilidade, você tem que tomar a frente. Você não coloca outra pessoa no lugar. Você não faz isso, entendeu? Para te substituir, você fica por trás. Não é legal. Aqui, ó, no capítulo 4. Por que o reino de Dario, ocupado por Alexandre, não se rebelou contra os sucessores deste? Ele vai falar aqui do Alexandre Grande. Ó. Considerando as dificuldades de manter um estado recém-conquistado, alguns se espantarão de que, havendo Alexandre Grande em poucos anos estendido seu domínio sobre a Ásia, e mal tendo podido ocupá-la, não tivesse ocorrido após sua morte uma rebelião geral, como pareceria razoável. Seus sucessores puderam manter-se no poder sem maiores dificuldades do que as provocadas entre si pelas próprias ambições. Aí ele vai acrescentar aqui, ó, a explicação é a seguinte: no curso da história, os reinos têm sido governados de duas formas, por um príncipe e seus colaboradores, que na qualidade de ministros o ajudam a administrar o país, agindo por sua graça e licença, ou por um príncipe e vários barões, cuja posição não se explica por um favor do soberano, mas pela antiguidade da própria família. Esses barões têm súditos e territórios onde são reconhecidos como senhores, e aos quais estão ligados por força de natural afeição. Nos estados governados por um príncipe e seus ministros, o monarca tem maior autoridade porque neles nenhuma outra pessoa é tida como superior. Se obedece a alguém, é porque se trata de um ministro ou funcionário do príncipe, o que não inspira qualquer afeição especial. Aí ele vai dar aqui vários exemplos, né, na história da 1513 para trás, né, que exemplos disso que ele falou, entendeu? De como o indivíduo, esses governos eles se colocaram. Aqui, ó, no capítulo 5, ó, o modo de conservar cidades ou estados que antes de conquistadas tinham suas próprias leis. Ele vai dizer aqui: quem se torna senhor de uma cidade livre e não a destrói, pode esperar ser destruído por ela, pois sempre haverá motivos para a rebelião em nome da liberdade e das antigas tradições, que nem o curso do tempo, nem os benefícios recebidos conseguem apagar. Se eu tenho um comércio, se eu montei um comércio, entendeu? E eu tenho alguns funcionários que por um jeito ou de outro, querem puxar o meu tapete, se eu não demiti-los, se eu não colocá-los para fora, esses funcionários eles vão destruir com o meu negócio. Eles vão destruir com o meu negócio. Eu tenho que colocar a minha moral, como eu já falei, a minha moral. Eu sou o dono, eu mando. Eu não posso ser um governante frouxo. Eu tenho que mostrar, né, que eu tenho poder. Aquilo é meu, aquilo me pertence. Eu tenho que colocar aqueles indivíduos para fora. Eles não podem permanecer. Entendeu? Muitas vezes o governante, você pode colocar em qualquer situação, como eu disse, ele fica com medo de falar, medo de tomar uma atitude. E isso acaba prejudicando. Porque o que acontece é o seguinte: se eu não faço, se eu não tomo providência, os que estão ao meu redor vão me derrubar, vão puxar o meu tapete, vão acabar comigo. Então a dica que eu tenho é esse: você aí que é dono de comércio, se você tem um comércio e esse pessoal que trabalha para você, eles ficam falando de você pelas costas, etc, manda embora, entendeu? Coloque pessoas competentes ao seu redor, pessoas que sabem fazer do serviço, que você não vai ter problema. Aqui, ó, os novos domínios conquistados com valor e as próprias armas. Que não cause estranheza o fato de que, ao falar de novas conquistas, tanto com respeito ao príncipe como com relações ao Estado, se traga à baila tantos exemplos. Na verdade, os homens seguem quase sempre caminhos já percorridos, agindo de forma imitativa, não lhe sendo possível seguir exatamente os outros, nem alcançar a excelência demonstrada pelos modelos que imita. A pessoa prudente escolherá sempre o caminho trilhado pelos grandes homens, selecionando os mais admiráveis, de modo que, mesmo sem atingir sua grandeza, se beneficiará de qualquer modo com algum de seus reflexos. Se você é um exemplo, por exemplo, seus filhos vão seguir o seu exemplo. Se você é dentro da sua residência, se o que você faz as pessoas enxergam como correto, não tem como o filho se desviar da ideia. Entendeu? É questão de educação, ele vai perceber que você realmente é valoroso, que você tem caráter. Então os filhos eles tendem a seguir os pais no certo, no correto, naquilo que é correto.
Agora, se você é uma pessoa desprezível, entendeu? Assim, você vai destruir de alguma forma também os seus filhos, que eles vão se tornar também seres desprezíveis também. Aqui, ó. Aqueles que se tornam príncipes pelo seu próprio valor conquistam domínios com dificuldade, mas os mantêm facilmente. A dificuldade se origina, em parte, nas inovações que são obrigados a introduzir para fundar o Estado com segurança. Vale lembrar que não há nada mais difícil de executar e perigoso de manejar e de êxito mais duvidoso do que a instituição de uma nova ordem de coisas. Quem toma tal iniciativa adquire a inimizade de todos os que são beneficiados pela ordem antiga e é defendido sem muito calor por todos os que seriam beneficiados pela nova ordem. Falta de calor que se explica em parte pelo medo dos adversários, que têm as leis do seu lado, e em parte pela incredulidade dos homens. Estes, com efeito, não acreditam nas coisas novas até que as experimentam. Portanto, aqueles que as rejeitam todas as vezes que podem atacá-las, o fazem com empenho, e os que as defendem, defendem-nas tepidamente, de modo que a seu lado se tem uma posição um pouco firme. Para examinar perfeitamente esse ponto, faz-se necessário, portanto, saber se os inovadores são independentes ou não, isso é, se para executar seus desígnios precisam pedir ajuda a outrem, ou se podem impor-se por si próprios. Na primeira hipótese sempre se dá mal, e não chegam a parte alguma. Mas quando dependem apenas dos próprios meios e conseguem impor-se, raras vezes falham. Daí a razão porque todos os profetas armados vencem, são vencidos os desarmados. Porque, além do que já foi dito, a natureza dos povos é lábil. É fácil persuadi-los de uma coisa, mas é difícil que mantenham sua opinião. Por isso convém ordenar tudo de modo que, quando lhes falta a crença, se lhes possa fazer crer pela força. Eu falei, né? O governante, quando ele entra, nos primeiros 3 meses, ele tem um prazo de 100 dias para se impor, para impor qual é a dele. Porque muitas vezes, assim, aconteceu isso aqui, vou dar como exemplo o Brasil, né? Você está sendo governado durante, sei lá, 500 anos por uma patuleia, né? Os donos do poder do Raimundo Faoro, né? Você está sendo governado por uma galera que está aí assim, ninguém quer perder esse poder. Por exemplo, quando vem um novo, vem algo diferente daquilo que nós conhecemos, o sistema todo ele se rebela. O sistema não quer aquilo. O sistema não quer aquilo. Isso aconteceu aqui no Brasil. O sistema não quer aquilo. Esse sistema vai fazer vai fazer de tudo para derrubar esse algo novo, algo diferente. Por quê? Porque as pessoas elas estão acostumadas com... O ser humano ele se acostuma com algo. Para você tirar algo que já é costume, é muito difícil. Entendeu? É bem capaz do líder, do governante, do governado, ele acabar num espeto de pau. Porque o novo não é bem aceito. Segundo Maquiavel, o novo não é bem aceito. Cabe ao governante aquilo que é novo, diferente, se impor, se colocar, né? Como eu falei antes, 1º de janeiro, meteu o pau. Se não faz, aí o sistema todo se volta contra o indivíduo. Todo. Não sobra muito, entendeu? Até as pessoas que admiravam o príncipe naquele período, né, que aconteceu da eleição, teve toda uma... Esse príncipe ele é abandonado por todos. Por quê? Porque ele não cumpriu as promessas dele. Ele não cumpriu. E aí as pessoas falam assim, poxa, o indivíduo tinha tantas chances de ser assim o melhor governante de todos, uma revolução mesmo, real. Não essas revoluçãozinhas que tem, fazer algo revolucionário. Não acontece nada. Não acontece nada. Porque o sistema também se volta contra, né? O sistema todo se volta contra. Por isso que eu falo, você tem que se impor. Se não se impõe, aí o que era velho vai querer voltar. É a tal da restauração. Isso aconteceu, por exemplo, na França, com Napoleão. O Napoleão, ele tentou de todas as formas, né, ser um governante justo, acabou se envolvendo em um monte de lorota, guerras inúteis, se envolveu em um monte de confusão. Aí, quando ele foi preso,
aqueles, os filhos do rei antigo, que tinha cortado a cabeça, a restauração na França em 1815. Volta aquela galera aquela galera de antes, entendeu? Retorna. Que só vão ser derrubados pela República em 1830. Foi mais 15 anos de restauração. Na Inglaterra também teve o Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, eles cortam a cabeça do rei. Aí o Oliver Cromwell governa sobre 15, 17 anos, por aí. Quando o Oliver Cromwell morre, há restauração na Inglaterra. Se você não deixa frutos do que você fez, que você realiza, vai haver uma restauração. Claro que o mundo muda, as coisas mudam, né? Isso não é visível naquele momento em que nós estamos ali, que nós vivemos agora, nós somos pouco capazes de enxergar. Quem vai ver os frutos dessas modificações vão ser os que vão vir no futuro, que vão vir lá na frente. Nós que estamos inseridos no contexto, nós não enxergamos essas mudanças. A restauração acontece, mas essa restauração também não vai ficar muito tempo, porque há modificações, mesmo que não visíveis, elas estão acontecendo, mas as pessoas só vão enxergar isso talvez as próximas gerações. No capítulo 7, os novos domínios conquistados com armas e boa sorte alheias. Aqueles que se tornam príncipes exclusivamente pela sorte empregam nisso pouco trabalho, mas só a muito custo se mantêm na nova posição. Não encontram nenhuma dificuldade para alcançar seu objetivo, mas todas as dificuldades aparecem quando lá chegam. Assim, essa é muito boa. Você conquista algo sem muito esforço, a valoração do negócio é diferente, entendeu? Se você é colocado lá, né? Se você é colocado naquela posição, seja lá qual for, de governante ou de algum trabalho, o que você conquistou pelo seu suor tem um valor. Aquilo que você coloca, aquilo que te dão, né? Aquilo que não é desvalorado. Se te colocar naquela posição ali de trabalho, sei lá, te colocaram lá deixa eu pegar aqui, na Câmara Legislativa, você é assessor lá do deputado, sei lá. Aquele trabalho, você só quer o dinheiro. Você não quer fazer nada. Você só quer o dinheiro. Se você faz algo que é do seu suor, que é das suas dificuldades, você lutou para aquilo, dia a dia, momento a momento, segundo a segundo, quando você chegar lá, você chegar no top, aquilo vai ter um gosto de vitória extraordinário. Aquilo é um néctar, entendeu? Por isso que, assim, e aquilo que é te dado, você não sustenta. Não tem jeito. Você não vai ficar nisso muito tempo, 10 anos. Você não vai ficar. Porque não é esforço seu. Por que você vai ficar? Aí ele vai dizer que ainda, há uma completa dependência da vontade e da sorte dos que tornaram possível a ascensão ao poder. Qualidades muito volúveis e instáveis. Essas pessoas não sabem e não podem manter-se no poder porque, a não ser que tenham grande engenho e valor, não é de esperar que saibam comandar, já que viveram sempre como cidadãos particulares e não dispõem de forças subordinadas por laços de amizade e fidelidade. Além disso, os estados criados subitamente, como tudo mais que na natureza nasce e cresce com rapidez, não podem ter raízes profundas e ramificadas de modo que a primeira tempestade os derruba. A não ser que, conforme já disse, a pessoa que chegou ao poder tenha tanto valor que saiba conservar o que a boa sorte lhe concedeu tão de súbito, construindo em seguida as bases que outros precisam erigir antes de se tornarem príncipes. Tá vendo? Foi o que eu falei. Se, assim, por muita sorte, a não ser que o indivíduo tenha uma lábia, entendeu, extraordinária, tem um modus operandi, aquilo não vai continuar. Assim, é uma árvore com raízes frágeis. O primeiro vento que dá derruba. Aquela árvore ela não permanece, ela não continua. Mas se você fez algo, se você construiu algo ao longo do tempo que exigiu o seu sangue, o seu suor, suas lágrimas, como diz o Churchill,
isso vai ter um valor fenomenal. Imagina você lá com seus 70 e tantos anos, seus 80, olhando para aquilo que você construiu, né? Você fez, você realizou. Não foi outro que te deu. Não foi o papai, não foi a mamãe. Por isso que muitas vezes indústrias, aquilo que é criado pelo patriarca, ele não consegue durar mais de que uma ou duas gerações. Por quê? Porque há a fragilidade. Se aquele patriarca ele não se esforçou para educar os filhos, para que aquilo consiga existir depois da morte do patriarca, esse algo criado ele vai durar só enquanto o patriarca está vivo. Depois que ele morre, não dura muitos anos. Tá aí, tem exemplos aí que eu não vou dizer, entendeu? Eu não vou dizer os nomes aqui, mas tem exemplos aí ao largo de coisas que eu vi nos anos 70, anos 80, fortíssimas, que hoje praticamente não existe mais, desapareceram. O patriarca ele durou no máximo o filho mais velho, depois os filhos do filho mais velho não levaram a sério e preferiram gastar o dinheiro. Isso acontece em muitos casos, né, que o patriarca criou com sangue e suor, aquilo, ela não vai existir muito tempo depois da morte do patriarca. E se o filho do patriarca viver menos ainda, isso aí, as gerações mais novas elas só querem gastar o dinheiro. Elas não querem mexer com aquilo ali, continuar com aquilo. Aquilo para elas não faz muita diferença, não tem muito sentido, entendeu? Mas vale para você criar, você realizar algo extraordinário, né? Algo fantástico, que vai existir no tempo que você vive. Depois, a não ser que você queira deixar um patrimônio para os filhos, mas eles vão torrar, vão gastar. No capítulo 8, ó, os atos com atos criminosos chegaram o que com atos criminosos chegaram ao governo de um estado? Ó, consiste no tornar-se soberano por algum meio vil ou criminoso ou pelo favor dos concidadãos. Aí ele vai citar aqui, ó, Agástocles, o siciliano, chegou a rei de Siracusa tendo começado em situação das mais baixas e abjetas. Filho de um oleiro, levou sempre vida criminosa. Ao mesmo tempo, era tal seu vigor de corpo e de espírito que, havendo ingressado na carreira militar, galgou todos os seus degraus, chegando a prétor, comandante supremo do exército de Siracusa. Nomeado para esse cargo, e como estava decidido a se tornar rei, obtendo pela violência sem qualquer auxílio o que constitucionalmente lhe havia garantido, entendeu-se sobre isso com Amílcar, o cartaginês, que lutava com seu exército na Sicília. Assim convocou um dia o povo e o senado de Siracusa, como se fosse preciso deliberar sobre o assunto de grande importância para a república. E, a um dado sinal, todos os senadores e as pessoas mais ricas foram assassinadas pelos seus soldados. Depois disso, manteve o poder sobre aquela cidade sem qualquer contestação, e embora derrotado 2 vezes pelos cartagineses e por fim assediado, não só conseguiu defender a cidade, mas deixando uma parte do exército empenhado na sua defesa, com a outra invadiu a África e em pouco tempo rompeu o cerco da cidade e impôs aos cartagineses um acordo que lhes garantia o domínio da África, deixando a Sicília a Agástocles. Foi o que o próprio Maquiavel falou, né? É raríssimo acontecer isso aqui. Raríssimo, entendeu? Mas o cara, ele cometeu todos os crimes, matou um monte de gente e ele continuou vivo. É muito difícil isso acontecer. Porque você é derrubado, os seus crimes são tão grandes, são tão monumentais, que você é derrubado pelo sistema, pelo povo, entendeu? Você não persiste. E nesse caso aqui, porque ele era muito, muito. Aqui ele vai dizer aqui, não se pode contudo chamar de valor o assassínio dos seus compatriotas, a traição dos amigos, a conduta sem fé, piedade e religião. São métodos que podem conduzir ao poder, mas não à glória. Ele vai dizer aqui, se considerarmos o valor demonstrado por Agástocles em enfrentar e superar perigos e sua grandeza de ânimo ao suportar e vencer obstáculos, não há razão para julgá-lo inferior a qualquer um dos capitães mais afamados. Contudo, sua desumanidade, a crueldade bárbara, as atrocidades incontáveis que praticou não permitem nomeá-lo dentre os homens mais famosos. Não se pode de qualquer forma atribuir ao valor ou à sorte o que ele conseguiu prescindindo de ambos. Ele era um cara vil.
Você não tem como... Esse é o engano que muitos têm do Maquiavel. Essa doutrina maquiavélica, né, que é o clichê, que como as pessoas não leram o Maquiavel, eles pegaram, né, por aí, pegaram de orelhada, eles ficam repetindo que a ideia do Maquiavel era a ideia do governo, do maquiavélico, o governo, o livro, o príncipe, é uma ideia de você exaltar governantes criminosos, entendeu? Governantes criminosos, o maquiavelismo, entendeu? De se chegar ao poder a qualquer custo, de qualquer modo. Não era isso que o Maquiavel estava colocando aqui para o Lourenço de Médicis. Ele queria que o governante ele fosse um governante justo, fosse um governante certeiro, entendeu? Não usando... Ele vai explicar que existem vários tipos de governantes e que existem os governantes de espúrio, mas ele mesmo vai dizer que isso não prospera. Ele não vai ser amado pelo povo e ele não vai se perpetuar na história como um governante extraordinário. Ele vai até, daqui a pouco, ele vai até citar o Marco Aurélio, o imperador romano, que o filho foi um horror, o Cômodo, mas o Marco Aurélio não. O Marco Aurélio era um governante justo, entendeu? Mesmo entrando em batalhas, matando um monte de gente, aquela coisa toda, ele é imperador romano, mas ele é lembrado até hoje, em 2022. Como imperador estoico, imperador filósofo, esse tipo de coisa. Quer dizer, então vale a pena para o governante não é se impor de qualquer forma pela força. Não. É você ser inteligente, você sábio no governar, no ato de governar. É isso que o Maquiavel coloca o tempo todo aqui. Aqui, ó. De onde se deve observar que, ao tomar um estado, o conquistador deve praticar todas as suas crueldades ao mesmo tempo, evitando ter que repeti-las a cada dia. Assim tranquilizará o povo, sem fazer inovações, seduzindo-o depois com benefícios. Quem agir de outra forma, por timidez ou maus conselhos, estará obrigado a permanecer de arma em punho e nunca poderá depender dos seus súditos, que, devido às contínuas injúrias, não terão confiança no governante. Aquilo que eu falei. As injúrias devem ser cometidas todas ao mesmo tempo, de modo que, sendo sentidas por menos tempo, ofendam menos. Os beneficiários, por sua vez, os benefícios, por sua vez, devem ser concedidos gradualmente, de forma que sejam melhor apreciados. Acima de tudo, o soberano deve ter tais relações com seus súditos, que nenhum acidente, bom ou mau, o afaste do seu rumo, porque, como a necessidade surge em circunstâncias adversas, não deixará tempo para a prática do mal. E se o fizer bem, nada lucrará com isso, pois se pensará que foi forçado a fazê-lo. O governante sempre tem que agir ele tem que ter um carisma, ele pode cometer atrocidades de início, daqueles primeiros 100 dias que eu falei, né? Ele tem que formar a cara do governo dele nesses primeiros momentos. E depois ele vai se ajustando com o passar do tempo. Ele não pode ser um governo mau, não pode ser um sujeito ruim o tempo todo como governante. Ele não pode ser. Ele tem que se ajustar ao passar do tempo. Ele tem que se modificar com o tempo. Ele não é um chefe. Por exemplo, eu entro como chefe. Eu não posso me tornar algo. Eu posso começar botando para quebrar, mas eu tenho que me ajustar conforme passa o tempo. Entendeu? Conforme passa o tempo. Eu não posso continuar naqueles primeiros 100 dias metendo pau. Não, eu tenho que ajustar as coisas. Eu tenho que fazer com que o povo eu vou me ajustando como governante e o povo também, fazendo essa mediação, essa troca. Não posso jamais continuar quebrando pau. Só inicialmente, talvez. Aqui, ó, ele vai falar do governo civil. O governo é instituído pelo povo ou pela aristocracia, conforme haja oportunidade para uma ou para outra. Quando os ricos percebem que não podem resistir ao povo, unem-se, exaltando um dos seus e fazendo o príncipe, de modo a poder perseguir seus propósitos à sombra da autoridade soberana. O povo, por outro lado, quando não pode resistir aos aristocratas, procura exaltar e criar um príncipe que o proteja com sua autoridade. Quem chega ao poder com a ajuda dos ricos tem maior dificuldade em manter-se no governo do que quem é apoiado pelo povo, porque está cercado de indivíduos que se creem seus iguais e não podem assim dirigir ou ordenar tudo o que lhe apraz. Mas quem chega ao poder levado pelo favor popular está só.
e ninguém ou muito poucos não se dispõem a obedecê-lo. Além disso, é impossível satisfazer a nobreza pela conduta justa, sem causar prejuízo aos outros, mas é muito fácil satisfazer assim as massas. De fato, o povo tem objetivos mais honestos do que a nobreza. Esta quer oprimir, quer oprimir, enquanto o povo deseja apenas evitar a opressão. Acrescente-se que o príncipe nunca se pode garantir contra a hostilidade do povo, devido ao seu número, mas pode precaver-se contra a hostilidade dos poderosos, que são poucos. Por outro lado, a pior coisa que o príncipe pode esperar de um povo hostil é ser abandonado. Mas da hostilidade dos nobres deve esperar não só a deserção, mas a posição ativa. Como eles vêm mais longe e são mais espertos, agem sempre oportunamente para salvar-se e em qualquer disputa ficam do lado de quem presume seja o vencedor. De sua parte, o soberano está obrigado a ter sempre o mesmo povo, mas pode facilmente dispensar a mesma nobreza, podendo fazer e desfazer os nobres a qualquer momento, concedendo-lhes ou retirando-lhes a posição de que desfrutam. Isso as ideias, né, de como o governante ele como as várias formas de governo, as várias formas de você ser um governante, como você chega ao poder, como você se coloca no poder, né? Como você coloca. Muitos no passado diziam ter o Maquiavel como livro cabeceira. Entendeu? Muitos governantes. Eu tenho minhas dúvidas de se ler. Entendeu? Da forma como esses governos terminaram melancolicamente, né? Não leram Maquiavel, não pegaram a ideia, não pegaram o que ele deixa, né, de dica. Quem se tornar príncipe pelo favor do povo deve manter a amizade deste, o que não será difícil, pois a única coisa que o povo pede é não ser oprimido. Os governantes, principalmente os socialistas, o que eles mais fazem é oprimir. Esses governantes não são amados pelo povo. Não são amados de forma alguma. De forma alguma. Não existe nenhum estado socialista em que o governante seja amado pelo povo. O povo é oprimido. Como é que vai haver amor ali? De nenhuma forma. No capítulo 10, como avaliar a força dos estados. Quem fortificar bem sua cidade e proceder com relação aos súditos, como já indicaremos adiante, só com grande relutância será atacado, pois os homens jamais se inclinam a empreendimentos quando preveem que trarão dificuldades. E nunca parecerá fácil de atacar aquele que tem sua cidade bem defendida e não é odiado pelo povo. Tá vendo? Se você é um governante que você é odiado, você oprime o povo, esse governante ele vive cercado de tudo quanto é tipo de segurança, porque até para dormir, porque ele sabe que os governantes querem derrubá-lo. Entendeu? Isso pode durar 1, 2, 10 anos. Uma hora esse opressor vai cair. Ele não vai permanecer. Na história, aos quilos disso. Enquanto um governante bem amado, ele começa e termina o seu trabalho e vai para casa dormir tranquilo. Ele vai dizer aqui, o príncipe que é senhor de uma cidade poderosa e não se faz odiar, não poderá ser atacado. Se o fosse, o assaltante seria obrigado a uma retirada vergonhosa. Com efeito, tudo é tão cambiante que é quase impossível manter soldados empenhados num assédio durante um ano. E aqueles que alegam que, ao ver queimar seu patrimônio fora dos muros, o povo perderá a paciência que o sítio prolongado e seus interesses farão com que esqueça o soberano, responderei: um príncipe poderoso e corajoso saberá sobrepor-se a tais dificuldades, ora levantando as esperanças dos súditos, fazendo-os ver que seus males não durarão muito mais, ora incutindo-lhes mais medo da crueldade do inimigo e também garantindo-se contra os que parecerem ousados demais. Ele prossegue aqui: além disso, o inimigo naturalmente devastará o país logo ao chegar. Quando o espírito dos homens estiver ainda inflamado e for intenso, o desejo de se defenderem, por isso o príncipe tem menos ainda temer, pois algum tempo depois, quando os ânimos se assentarem, o mal estará feito irremediavelmente, de modo que a inclinação para se unir ao soberano será mais forte, parecendo ao povo que seu governante contraiu uma obrigação para com ele, pois tiveram as casas queimadas e o patrimônio arruinado nas suas defesas.
é da natureza dos homens obrigar-se tanto pelos benefícios conferidos como pelos recebidos, de onde se vê que tudo considerado, um príncipe prudente não achará difícil sustentar a coragem dos seus súditos, tanto do início como no transcurso do estado de sítio, desde que possua provisões e meios para se defender. No capítulo 12, os diferentes tipos de exército, aí ele vai falar das forças mercenárias, que são aquelas pessoas que são pagas para defender o Estado. Muito já se disse, né, que o indivíduo ele vai até certo ponto. Ele não continua com o soberano quando quando ele é pago, ele se vê a situação ficando difícil, ele vaza, ele roda, ele vai embora. Ele não fica. Aí resta-me descrever de um modo geral os sistemas defensivo e ofensivo que podem ser usados em cada um deles. Aí ele vai falar, né, como os mercenários, né, como é que os mercenários agem. Ele vai contar aqui como é que é essa coisa do indivíduo mercenário, como é que ele até que ponto ele se mantém, né? Forças auxiliares mistas e nacionais, no capítulo 13. Aí que ele vai dizer que não use armas alheias, peça ajuda somente uma vez. Você que é um governante, você vai pedir alguma coisa a alguém, se você for pedir, peça uma vez só. Não peça de novo. Você tem a hombridade de pedir aquilo só naquele momento. Você não entra você não entra naquilo de ficar pedindo repetidamente ajuda. Se você, por exemplo, é uma pessoa que está com dívidas, você pede uma ajuda uma vez. Não fica repetindo, nunca fica pedindo para o outro ajudas e ajudas. Tente se reerguer, tente se levantar com suas próprias pernas. Você não pode ficar pedindo toda hora, entendeu? Não é bom, entendeu? Não é bom. Você pede uma vez e você, com essa uma vez, você já resolve bastante seus problemas, entendeu? Não fique repetindo, pedindo. Você vai ser humilhado, você vai ser desprezado. As pessoas não vão querer mais saber de você. Você é um ser frustrado. Você é uma frustração, você é um nada. Peça somente uma vez. Ele vai falar aqui, Lembrarei também uma imagem do Velho Testamento que ilustra perfeitamente. Quando Davi propôs a Saul lutar contra Golias, o guerreiro filistino, para encorajá-lo, Saul lhe deu suas armas, que Davi experimentou, mas não quis usar, dizendo que com elas não podia lutar tão bem. Preferiu assim enfrentar o inimigo com sua funda e um punhal. Em suma, as armas alheias nos sobrecarregam e limitam quando não falham. Entendeu? Você usa o que você tem. Você não usa algo do outro, né? Se você vai lutar, você não usa arma alheia. Você usa a sua espada. Você usa sua arma, seu revólver. Você não usa o do outro. Você não faz isso. Porque aquilo não vai lhe caber bem. Na hora que você tiver da necessidade, aquilo vai lhe fazer falta. Vai te atrapalhar. Assim, em conclusão, nenhum príncipe está seguro sem suas próprias forças. Sem elas, dependerá inteiramente da sorte. Sem meios confiáveis de defesa quando surgirem dificuldades. Os sábios sempre souberam e proclamaram que quod nihil sitam infirmum aut stabile qual fama potentia non sum vi nixa. Nada é tão fraco e instável quanto a fama de uma potência que não se apoia na própria força. Se você tem uma casa, você tem um lar, você tem uma esposa, que você não corre atrás para dar sustento para sua família, você vive sempre pedindo, né, emprestado, pedindo ao outro. Se você não tem dignidade para ter uma família e suster com as suas próprias pernas, você vive a pedir, você é um ser indigno. Você é um ser indigno. Você tem que sustentar a sua esposa, o seu lar, o seu comércio, por exemplo, ele tem que ser alto, ele tem que se sustentar. Ele não pode ficar dependendo de outros para poder viver, para poder andar, tem que andar com as próprias pernas. Aqui, as forças próprias de um príncipe são aquelas compostas por seus súditos, cidadãos ou dependentes. As demais são todas mercenárias ou auxiliares. Aprende-se facilmente o modo de organizá-las, estudando os métodos dos 4 príncipes mencionados acima, e a forma como Filipe, pai de Alexandre o Grande, e muitos outros soberanos e repúblicas ordenaram seus exércitos.
Com tais exemplos, será desnecessário desenvolver este ponto. Ele conclui aqui. Ó, no capítulo 14, os deveres do príncipe para com seus soldados. Os príncipes não deveriam ter outro objetivo ou pensamento além da guerra, sua organização e disciplina, nem estudar qualquer outro assunto, pois esta é a única arte necessária para quem comanda. Tem tal importância que não só mantém no poder os que nasceram príncipes, mas torna possível a homens comuns atingir uma posição soberana. Vê-se, por outro lado, que quando os príncipes se interessam mais pelas coisas amenas do que pelas armas, perdem seus domínios. As causas principais da perda dos estados é o desprezo pela arte da guerra, e a maneira de conquistá-los é ser nelas bem versado. Ele vai explicar nesse aqui, na arte da guerra. Ó, entre outros males, estar desarmado significa ser desprezível, desgraça que um príncipe deve evitar, como se explicará adiante. De fato, não há comparação entre um homem armado e um homem desarmado. Não é razoável imaginar que o homem armado obedecerá de boa vontade ao que está desarmado, ou que um senhor desarmado estará seguro entre serviçais armados, porque, havendo de um lado desdém e do outro desconfiança, não será possível para eles se conduzirem em harmonia. Ninguém vai respeitar um soberano desarmado, entendeu? Não existe. O soberano, ele tem que estar preparado, segundo Maquiavel, para a guerra, porque provavelmente vai haver outro que vai querer tomar aquele lugar dele ali. E se ele, em vez de se preocupar com a arte de governar, ele vai se preocupar com outras coisas que não sejam o bem governar, ele vai ser derrubado. Básico. Aqui, ó, os príncipes nunca devem permitir, portanto, que seu pensamento se afaste dos exercícios militares, exercícios que devem praticar na paz, mais ainda do que na guerra, de duas formas, pela ação e pelo estudo. A primeira consiste no constante exercício da caça, que acostuma o corpo às dificuldades, além de manter seus homens bem disciplinados e exercitados. A caça ensina a natureza da terra, a porção das montanhas, a abertura dos vales, a extensão das planícies, a compreender a natureza dos rios e dos pântanos, o que requer muita atenção. Nesse trechinho aqui ele está falando muita coisa sobre como é que o indivíduo ele tem que estar atento, né? Ele tem que conhecer a região onde ele mora, ele tem que conhecer por exemplo, se eu quero onde eu vou instaurar o meu comércio, assim, né? Se eu vou colocar o meu comércio lá num lugar onde não tem nada, entendeu? Não vai acontecer nada. Você tem que ter uma percepção, né, do seu meio, de onde você está, para você bem governar, entendeu? Para você não ser pego de surpresa. Aqui ainda, ó, ele vai falar do Ciro Grande, ó. A fim de exercitar a mente, o príncipe deve estudar a história e as ações dos homens eminentes, ver como se conduziram na guerra, examinar as ações das suas vitórias e derrotas para imitar as primeiras e evitar as últimas. Acima de tudo, agir como fizeram algumas figuras do passado, seguir um modelo que tenha sido elogiado e glorificado, tendo sempre em mente seus gestos e ações, como se diz que fez Alexandre o Grande com relação a Aquiles, César a Alexandre e Cipião a Ciro. Quem lê a biografia de Ciro escrita por Xenofonte, Ciropédia, verá que a glória de Cipião foi imitar o primeiro, repetindo suas qualidades de homem casto, afável, humanitário e liberal, descritos por Xenofonte. No meu caso, por exemplo, eu citaria Churchill, né? Que foi um grande líder militar que salvou a Inglaterra. E ele descreve, né, nas memórias que ele estudou a arte da guerra e estudou os grandes, né, os grandes do passado. Fez os exemplos. Então, no capítulo 15, as razões pelas quais os homens, especialmente os príncipes, são louvados ou criticados. Aqui, ó. Aí ele vai considerar um príncipe que se deve conduzir com súditos e aliados. Como um príncipe deve se conduzir, né? Ele vai dizer aqui, ó. Muitos já conceberam repúblicas e monarquias jamais vistas e que nunca existiram na realidade. É aquelas histórias de utopias, né? Aquelas histórias de utopias, não sei o que. O Platão, né? Como é que é o governo dos filósofos, né? O governo dos filósofos. Tudo isso já foi concebido no passado, tudo isso já foi pensado, e Maquiavel vai dar um sarcasmo aqui, né? Muitos já conceberam repúblicas e monarquias jamais vistas e que nunca existiram na realidade. De fato, a maneira como vivemos é tão diferente
daquela como deveríamos viver, que quem despreza o que se faz pelo que se deveria ser feito, aprenderá a provocar sua própria ruína e não a defender-se. Quem quiser praticar sempre a bondade em tudo o que faz, ele vai dizer aqui, ó, presta atenção, o que faz está condenado a penar entre tantos que não são bons. É necessário, portanto, que o príncipe que deseja manter-se aprenda a agir sem bondade, faculdade que deverá ou não, em cada caso, conforme seja necessário. O governante ele tem que ser justo, correto, ele não tem que ser bonzinho, entendeu? Não tem que ficar fazendo caridade. Ele tem que governar. Tem que governar. Entendeu? Não tem que ser. O governante não tá ali para ser bom. Entendeu? Não é essa. Não é essa. Ele não é a igreja. Ele não é. Sei lá. Ele é um governante. Ele governa. Entendeu? E ele governa para todos. Ele não governa para meia dúzia. Entendeu? Se ele não fizer isso, vai acontecer dele, ó. Vão apiar ele do poder. Ou ele vai ficar isolado. Básico. Aqui no 16. A liberalidade e a parcimônia. Para começar, pelas primeiras qualidades relacionadas acima, não há dúvida de que é bom ser considerado liberal. Contudo, a liberalidade praticada para que todos a percebam prejudicará o príncipe e, se exercida virtuosamente do modo apropriado, não será reconhecida, levando à reputação do vício contrário. Quem quiser ganhar reputação de liberalidade não deixará de praticar todas as formas de atos suntuários. Um príncipe que tem essas qualidades consumirá seus recursos, sendo por fim compelido a impor pesados tributos ao povo para manter a imagem de liberal. Aquilo que eu falei, né? Ele vai fazer graça com o dinheiro do outro, entendeu? Com o dinheiro com o dinheiro dos impostos, com o dinheiro do público, né? Aí ele vai começar a distribuir dinheiro que nem é dele. Que nem é dele, é o que acontece com a maioria dos governantes. Eles ficam fazendo caridade com o bolso alheio, né? Governante tem que governar. Eu já falei isso até em outros vídeos aqui no Alei, né? No Bastiat. Que governante não tem que ficar se fazendo caridade, ajudando a sei lá quem. Que as pessoas se virem, elas já pagam impostos. O que acontece é o seguinte: governo tem que ser governo, tem que fazer as coisas corretas, tem que asfaltar, tem que cuidar da educação. Poucas coisas. O governo não tem que se meter na vida de ninguém. Entendeu? O governo é para governar. Entendeu? E quando eu voto no indivíduo, eu voto para que ele governe. Não fique de trololó para lá e para cá, ou apenas fingindo que está governando. Não é isso. Sendo por fim compelido a impor pesados tributos ao povo para manter a imagem de liberal, usando todos os meios possíveis de conseguir dinheiro, o que fará com que os súditos o odeiem. Além disso, será pouco estimado por ser pobre. Portanto, tendo prejudicado a muitos e beneficiado só a alguns com sua liberalidade, será abalado pelos menores distúrbios, sofrerá com todos os perigos, e se quiser mudar seu sistema, passará imediatamente a ser criticado por miserável. Quando ele passa, ele dá dinheiro, ele distribui e faz caridade. Aí quando ele para de uma hora para outra, aí os governados dele vão dizer: esse caboclo é miserável. Ele não é um governo bonzinho, né? Que as pessoas querem dinheiro, elas querem benefícios, querem se beneficiar, querem obter vantagem. Aqui, ó. Gastar a riqueza dos outros não diminuirá a reputação do príncipe. Não adianta você ser um governante porcaria, né? Aí você começa a distribuir dinheiro por aí, dá leite de graça, dá não sei o que de graça. Cara, não adianta, não vai funcionar. Não vai funcionar, entendeu? Não vai. E aqui, ó. Ora, de tudo que o príncipe precisa evitar, o mais importante é ser desprezado ou odiado. E a liberalidade conduzirá a uma ou outra dessas condições. É melhor, portanto, ser conhecido como miserável, Maquiavel falando, uma desgraça que não provoca ódio, do que ter necessariamente fama de voraz, o que causa tanto desgraça quanto ódio. A maioria dos governos, eles querem fazer caridade com o bolso alheio, né? Querem fazer caridade. Aí acontece quando o bolso não é grande, né? O Estado não está recebendo tanto imposto, aí ele quer segurar, né? Quer segurar o dinheiro, não quer gastar. Ele não quer gastar porque, né?
O cofre não tá, aí ele quer gastar. Aí ele é considerado como miserável, mas o Maquiavel diz que é melhor ser miserável do que ser odiado. Não é? Ó, a 17. A crueldade e a clemência. Se é preferido ser amado ou temido. Será preciso, contudo, ter cuidado com aquilo que fizer e no que acreditar. É necessário que não tenha medo da própria sombra e que haja com equilíbrio, prudência e humanidade, de modo que o excesso de confiança não o leve à imprudência e a desconfiança excessiva não o faça intolerante. De novo, né, eu falando que quem fala do Maquiavel não leu o Maquiavel. Quem fala não leu. Assim como o pessoal que não leu o Marx, né, fala do Capital sem ter lido. Qualquer hora, qualquer tempo, eu vou fazer uma resenha dos 2 livros escritos pelo Marx, né, o Capital, a parte 1 e a parte 2, que a parte 3 foi escrita pelo Engels, que o Marx nem terminou, nem conseguiu concluir, porque ele era tão... que ele não conseguiu nem concluir o Capital. Mas um dia eu vou sentar, que aí as pessoas, quem não leu, né, quem não leu, aí vai saber o que foi o Capital do Marx, beleza? Aqui, ele continua aqui, né? Será preciso, contudo, ter cuidado com aquilo que fizer e no que acreditar. É necessário que não tenha medo da própria sombra e que haja com equilíbrio, prudência e humanidade, de modo que o excesso de confiança não leve à imprudência e a desconfiança excessiva não o faça intolerante. Chegamos assim à questão de saber se é melhor ser amado ou temido. A resposta é que é preciso ser ao mesmo tempo amado e temido, mas que, como isso é difícil, é muito mais seguro ser temido, se for preciso escolher. De fato, pode-se dizer dos homens, de modo geral, que são ingratos, volúveis, dissimulados, procuram escapar dos perigos, são ávidos de vantagens. Se o príncipe os beneficia, estão inteiramente do seu lado. Como já observei, quando a necessidade é remota, oferece seu próprio sangue, o patrimônio, sua vida e os filhos. Quando ela é eminente, revoltam-se. Estará perdido o príncipe confiar somente nas suas palavras, sem fazer outros preparativos, porque a amizade conquistada pela compra e não pela grandeza e nobreza de espírito não é segura, não se pode contar com ela. Os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por uma corrente de obrigações que se rompe quando deixa de ser necessária, já que os homens são egoístas, mas o temor é mantido pelo medo da punição que nunca falha. Pegou, né? Se qualquer coisa você pega e repete aí, usa como mantra, tá? Tatua nas costas, tá, governante? Você aí, sei lá, Bolsonaro, você que estiver vendo esse vídeo aqui, esse carro na sua mão, aprende a governar, tá bom? É o que eu estava comentando hoje com o meu amigo que trabalha na portaria. Você nunca leu nada, nem os livros do Olavo você leu. Se você tivesse lido, a coisa tava muito melhor para você, viu? Muito melhor. Como governante, tava, 10. Mas você não leu, você não lê, você não tem costume, político não lê. Eu tava falando isso hoje. Político não lê, político só pensa em continuar, né? Político. Não lê um gibi. Eu falei pro meu amigo hoje, não leu 3 gibis do Homem-Aranha durante a vida toda. Aí, se tivesse lido Maquiavel, mas de qualquer forma tem um vídeo aqui mastigadinho, tá? Se ainda der tempo, ainda dá pra sair da Zarapuca ainda, beleza, Bolsonaro? Tranquilo? Aqui ele continua. De fato, pode-se dizer dos homens, né, mas o temor é mantido pelo medo da punição que nunca falha. Aí ele vai continuar. Quando for preciso executar um cidadão, que haja uma justificativa e razão manifesta. Acima de tudo, que o príncipe se abstenha de tomar a propriedade dos outros. além de ser governante, ele é ladrão, cara. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento. Que tem, o esquilo. Tem um monte aí que o cara, em vez de governar, o cara vai roubar patrimônio, meu. O cara vai roubar patrimônio. Vai tirar dinheiro de suor das pessoas, do trabalho das pessoas. Vai desviar dinheiro. Cria vergonha nessa cara. Que raio de governante tu é? Tu é um bosta. Tu é um cocô. Não é nada. Entendeu? Ainda vai desviar dinheiro. Olha lá. Pois os homens se esquecem mais facilmente da morte do pai do que da perda do patrimônio.
Por outro lado, nunca faltam pretextos para tomar os bens alheios. E quem começa a viver da... Ai, Deus. E quem começa a viver da rapina encontrará sempre algum motivo para se apossar dos bens dos outros, enquanto que os motivos para tomar a vida alheia são mais raros e menos duradouros. Entendeu? Atenção aí, governantes. Isso aí. No capítulo 18, a palavra dos príncipes. Aqui. Como sabemos, pode-se lutar de duas maneiras, pela lei e pela força. O primeiro método é o dos homens, o segundo dos animais. Porém, como o primeiro pode ser insuficiente, tem-se que recorrer ao segundo. É necessário, portanto, que o príncipe saiba usar bem tanto o processo dos homens como dos animais. É o que ensinaram alegoricamente os antigos escritores que contam como Aquiles e muitos outros príncipes de outrora foram entregues ao centauro Quironte para que este os educasse sob sua disciplina. A parábola desse professor semi-humano, semi-animal, adverte que um príncipe deve saber usar as duas naturezas e que qualquer uma delas, sem a outra, não é duradoura. Ele continua. Sendo obrigado a saber agir como um animal, deve o príncipe imitar a raposa e o leão, pois o leão não se pode defender das armadilhas e a raposa não consegue defender-se dos lobos. É preciso, portanto, ser raposa para reconhecer as armadilhas e leão para assumir os lobos, assustar os lobos. Aqueles que desejam ser apenas como o leão não compreendem que um governante prudente não deve agir com boa fé quando para fazer precise trabalhar contra seus interesses. E quando os motivos que o levaram a contrair uma obrigação deixam de existir. Esse preceito não seria justo se todos os homens fossem bons, mas como eles são maus e não mantêm a palavra, não se está obrigado a agir de boa fé. Tá vendo, né? Sim, se querem te passar a perna, seja lá você governante ou não, se o Estado ele vive apenas para te rapinar, entendeu? Se o Estado vive apenas para puxar teu tapete, para te sacanear, se as suas boas ações, se o seu trabalho, por exemplo, sei lá, você está trabalhando sei lá no que, você tem uma boa intenção, por exemplo, com algo, e o seu meio, por exemplo, não te permite isso, rapaz, você não está obrigado a agir de boa fé. Você é otário. É otário. Ó, pisca fora ou deixa pra lá. Né? E nunca faltaram razões legítimas para encobrir a inobservância das promessas. Seria possível apresentar um número infinito de exemplos modernos mostrando como muitas vezes a paz foi rompida e promessas anuladas pela infidelidade dos príncipes, e que os mais capazes de imitar a raposa lograram maior êxito. Mas é necessário poder disfarçar bem esse caráter e dissimular perfeitamente. Os homens são tão pouco argutos e se inclinam de tal modo às necessidades imediatas que quem quiser enganá-los encontrará sempre quem se deixa enganar. Isso tem 1 quilo por aí. Você é um sujeito de boa fé, né? O ser humano ele tem uns quilos que se deixa tapear, cara. É assim que funciona. Se você quer exercer, segundo Maquiavel, a ideia de rapinagem e querer passar a perna dos outros, você vai passar, porque tem um monte de trouxa por aí. Tem um monte, tem todo dia. Você ligar a televisão aí, etc, acontece todo dia. Todo dia tem. Todo dia tem. Porque as pessoas se deixam enganar. Por isso se deixam enganar por políticos corruptos. Né? Vai fazer o quê? Não é? Aqui, ó. Não é necessário que um príncipe tenha todas as qualidades acima relacionadas, mas é necessário que as aparente todas. Não é necessário, né, que o príncipe ele seja honesto, mas pelo menos que ele pareça honesto, né? Porque, pô, o príncipe não ser honesto ainda todo mundo olha pra cá, vai o ladrão, lá ladrão, é ladrão. Pode o Supremo, pode sei lá quem for, dar uma limpada, passar shampoo, continua ladrão do mesmo jeito, não adianta. É ladrão, acabou. Ousaria mesmo afirmar que possuí-las todas e sempre as observar chega a ser perigoso, mas a aparência de possuí-las todas é útil. Assim é bom ser misericordioso, leal, humanitário, sincero e religioso, como é bom parecê-lo. Mas é preciso ter a capacidade de se converter aos atributos opostos em caso de necessidade.
Deve-se entender que um príncipe, especialmente se for novo, não pode observar tudo o que é considerado bom nos outros homens, sendo muitas vezes obrigado para preservar o Estado a agir contra a fé, a caridade, a humanidade e a religião. Precisa, portanto, ter a mente pronta a ajustar-se aos ventos que sopram, segundo as variações da sorte, evitando desviar-se do bem se for possível, mas guardando a capacidade de praticar o mal se obrigado a isso, entendeu? Se você é um governante, você tem que praticar alguma coisa, faça, segundo Maquiavel, mete o pé, porque a questão aí é de sobrevivência. Ele continua. Aí, aqui vai ter aqui vai ter a frase modelar, que quem não leu o Maquiavel, só ouviu falar desse trechinho aqui, aí fica repetindo igual papagaio para cima e para baixo, mas não leu o Maquiavel, tá? Olha aqui esse trecho, ó. Você vai saber do que eu tô falando. Ó, deve o príncipe ter muito cuidado para que suas palavras nunca deixem de refletir as 5 qualidades indicadas, de forma que quem o veja e ouça pense ser todo ele piedade, fé, seja todo ele piedade, fé, integridade, humanidade e religião. Nada mais necessário do que a aparência da religiosidade, já que, de modo geral, os homens julgam mais com os olhos do que com o tato. Todos podem ver, mas poucos são capazes de sentir. Todos veem nossa aparência, poucos sentem o que realmente somos, e estes poucos não ousarão opor-se à maioria que tem a majestade do Estado a defendê-la. Na conduta dos homens, especialmente dos príncipes, contra a qual não há recurso, os fins justificam os meios. Portanto, se um príncipe pretende conquistar e manter um Estado, os meios que empregue sempre serão tidos como honrosos e elogiados por todos, pois o vulgo se deixa sempre levar pelas aparências. E o resultado? E os resultados? O mundo se compõe só de pessoas vulgares e de umas poucas que, não sendo vulgares, permanecem isoladas quando a multidão se reúne em torno do soberano. Lembra? Os fins justificam os meios. Isso é mais repetido que tudo por aí, entendeu? Mas é repetido exatamente porque não leram os contextos daqui, entendeu? Como é que é isso aqui? Como é que o príncipe ele tem que agir por meio da aparência, né? Que as pessoas enxergam mais a aparência de qualquer outra coisa. Se você é bonitão, você pode ter sua alma mais podre que tudo, mas se você tá vestido, bem vestido, se você é bonito, você passa, entendeu? Aí o príncipe ele tem que usar disso. Os fins justificam os meios. Certo? Pegou? Aqui no 19, ó. Como evitar o desprezo e o ódio, ele vai falar dos imperadores romanos, ele vai falar exatamente o que eu disse, né, que ele ia falar do Marco Aurélio, né, como um grande imperador. Ele vai citar vários imperadores romanos e vai citar o Marco Aurélio como talvez um dos maiores, e que, poxa, ele foi um dos maiores imperadores romanos, mas deixou o filho dele que foi o Cômodo, que foi uma desgraça, entendeu? Quer dizer, aquilo que eu tinha falado sobre empreendedores, né? Eu construo uma empresa riquíssima, e no frigir dos ovos, um dia eu morro, vou deixar como herança pro meu filho vai e estraga tudo, arrebenta com tudo, entendeu? Mas o Marco Aurélio, era o Marco Antonino, né? Que escreveu um livrozinho de pensamentos, né? A mim mesmo. Foi um grande imperador romano, mas, de onde se vê que o ódio pode ser provocado tanto pelas boas obras como pelas más. Portanto, como disse antes, o príncipe deseja manter seu domínio, é forçado muitas vezes a praticar o mal, pois quando o partido que considera necessário para manter sua posição é corrupto, seja do povo, dos soldados ou dos nobres, precisa acomodar-se a ele e satisfazê-lo. E nesse caso as boas obras serão inconvenientes. É o que eu falei, os fins justificam os meios, né? Ele ainda vai continuar aqui, ó. Ele vai falar aqui do Marco Aurélio, né? Vai falar aqui do Antonino, Marco Aurélio. Vai falar do Cômodo, vai citar o Cômodo, o imperador, o filho do Marco Aurélio. No 20, a utilidade de construir fortalezas e de outras medidas que os príncipes adotam com frequência. Para manter seus domínios com segurança, alguns príncipes desarmaram cidadãos. Outros dividiram as terras dos súditos, fomentaram a inimizade entre estes e procuraram aliciá-los no princípio do seu reinado. Cara, eu já vi isso acontecer, né? Nós contra eles,
desarmar cidadão, entendeu? É a forma de certos tipos de príncipes, de governantes mau caráter, né? Bem mau caráter fazer, né? Bem mau caráter fazer, ele jogar uns contra os outros, ideologias. O Maquiavel vai falar aqui, ó, fomentar a inimizade entre estes e procurar aliciá-los no princípio de seu reinado. Alguns construíram fortalezas, outros as demoliram. E embora não se possa fazer julgamento definitivo dessas medidas sem examinar concretamente em cada caso, o estado a que se aplicam, farei aqui comentários genéricos na medida em que o assunto é pertinente. Nunca se viu um príncipe que chegasse ao poder e desarmasse seus súditos. Ao contrário, estando eles desarmados, o príncipe sempre lhes dá armas, pois essas armas pertencerão ao monarca. Os suspeitos se tornarão leais, e os que já eram fiéis manterão sua fidelidade de simples súditos, passarão a ser partidários do soberano. Como não é possível armar todos os súditos, quando se atribui o privilégio das armas a alguns, pode-se lidar com os outros com mais segurança, e esse tratamento diferenciado faz com que a obrigação dos primeiros seja ainda maior. Os outros desculparão o soberano pensando que tem necessidades mais méritos do que os recebem incumbência mais difíceis e enfrentam maiores perigos. Mas quando o príncipe os desarma, começa a ofendê-los, revelando que não lhes tem confiança ou porque sejam covardes ou capazes de deslealdade, o que provoca ódio ao soberano. E como este não pode prescindir de apoio armado, precisa recorrer a um exército mercenário cuja pouca utilidade já comentamos, e ainda que fosse útil, seria insuficiente em números para defendê-lo, como contra os inimigos poderosos e súditos suspeitos. Por isso os novos soberanos, em um novo domínio, sempre armam seus súditos. A história está repleta desses exemplos, Maquiavel falando aqui. Mas quando um novo estado é adquirido pelo príncipe, em acréscimo ao seu próprio, torna-se necessário desarmá-lo, exceção feita dos habitantes que se colocaram ao lado do novo soberano. Isso fala muito sobre a os tempos que passaram, né? Como alguns governantes agiram conosco aqui, entendeu? Fizeram campanhas de desarmamento, assim. Mas isso não é só no Brasil, não. Em muitos países europeus, os cidadãos são desarmados. Assim, é como se dissesse assim: nós não temos confiança. Nós não temos confiança no modus operandi, como você trabalha com arma, como você vive. É como se nós fôssemos assim cidadãos de segunda classe, né? Nós precisamos do Estado nos pagiando, dizendo o que a gente pode, o que a gente pode fazer. Você não pode andar armado, cidadão. Você não pode andar armado. Você é um débil mental. Você vai, qualquer briguinha, você vai usar arma. Você é um idiota. Isso é o Estado falando aí. Esse Estado papai que nós temos, né? Nós temos o Estado papai, que diz que a gente é obrigado a votar, que não tem confiança no nosso discernimento. É isso que a gente tem por aí. Nós quilos. A gente não pode também andar armado, que é tudo uns idiotas. Nós somos idiotas. Que tipo de coisa. Os príncipes adquirem grandeza quando conseguem superar oposição e dificuldades. Por isso, quando a sorte quer favorecer um novo príncipe, que tem maior necessidade de elevar sua reputação do que um monarca hereditário, impõe-lhe inimigos e o força a enfrentar guerras empreendidas contra seus estados, dando-lhes a oportunidade de adquiri-las, graças à ocasião oferecida pelos próprios inimigos. Muitos acreditam, portanto, que o príncipe sábio fomentará astuciosamente alguma inimizade se houver ocasião para tal, de modo a incrementar sua grandeza superando esse obstáculo. Por exemplo, se dizia muito que nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, ele, quando estava em baixa de popularidade, ele arrumava uma guerra. Primeiro, para vender arma, né? Que os caras tinham que comprar arma. Lá, o pessoal lá vende arma, então guerra fomenta isso, né? Venda de arma. E ele arrumava uma confusão com algum paiseco para a popularidade dele subir, já que ele estava em baixa. Isso era muito comum, eu vi muito isso. Muito mesmo. Muito. Mas eu não vejo muita sabedoria nisso, não. Aos príncipes que acabaram de conquistar um estado mediante o auxílio secreto de seus habitantes, pedirei que considerem bem os motivos dos que os apoiaram. Uma consideração importante: se agiram não por afeto natural, mas apenas por insatisfação com o estado, será difícil e trabalhoso manter sua amizade, porque o príncipe não poderá contentá-los.
Se examinarmos bem por que isso acontece em exemplos antigos e modernos, veremos que é muito mais fácil ganhar amizade dos que estavam satisfeitos com sua antiga situação e eram, portanto, inimigos, do que dos descontentes que se aliaram ao príncipe, ajudando-o a conquistar o poder. Vai ser derrubado. Vai ser derrubado. As coisas não se mantêm. Você tem que trabalhar todo santo dia. É um trabalho que o príncipe, o governante, ele tem que trabalhar isso todo dia. Não é algo assim que eu sentei na glória e vou dormir feliz. Não, é algo que você tem que ficar, entendeu? Perpetuamente de olho. Entendeu? Você nunca pode dormir, porque vão puxar o seu tapete. Então eu aconselho sempre a quem for montar alguma coisa, quem virar governante, quem montar alguma coisa, é um trabalho diário, porque a concorrência, né, tá ao redor, entendeu? As pessoas estão te vendo, elas vão, como é que eu vou dizer? Elas vão julgar o seu trabalho, vão usar de má fé. Vai ter gente que vai no seu negócio só para depois dizer que o teu treco é uma porcaria, não vale nada, entendeu? Tem que esperar isso das pessoas. Tem que esperar. Então, se você for esperto, você vai fazer corretinho. Sempre, todo dia, um dia de cada vez. É igual um relacionamento, é igual um casamento. A pessoa casa e não acha que vai, não, casei, lindo, maravilhoso. Não, é um processo diário, entendeu? É um processo diário. Você sempre pode esperar. Por exemplo, no casamento tem a sogra, tem os parentes da sogra, tem os filhos, tem não sei o quê. É um processo diário, entendeu? Você nunca pode deixar pra lá. Você tem que estar sempre ali. Se não, ó. Capítulo 21. Como deve agir um príncipe para ser estimado? Ele vai falar aqui. O que não é amigo aconselhará sempre a neutralidade, mas o amigo recomendará uma decisão e a entrada na guerra. O que eu falei, você não pode ficar, né, achar que tá tudo resolvido, que a vida é linda, maravilhosa. Não, você tem que ser esperto, malandro, entendeu? Bom sentido. Os príncipes indecisos preferem geralmente permanecer neutros, pensando em evitar perigos presentes, o que quase sempre os perde. Mas quando um príncipe se declara francamente em favor de um dos lados, se este é vitorioso, a despeito do seu poder e de ter o aliado à sua disposição, cria-se para ele um dever, sem falar no laço de amizade estabelecido. E os homens não são desonestos a ponto de cometer ingratidão tão patente. Além disso, as vitórias nunca são de tal modo totais que o vencedor dispense todos os escrúpulos, especialmente os de justiça. As coisas nunca cessam, né? Nunca param. Eu falei, você tem que estar sempre... Ele continua. Note-se que um príncipe nunca deve fazer causa comum com alguém mais poderoso para causar danos a um terceiro, a não ser que quando obrigado pela necessidade. De fato, se o aliado vencer, o príncipe ficará sujeito ao seu poder. E os príncipes precisam evitar o mais possível depender da vontade e da graça de outrem. Embora, aí ele vai contar um casozinho aqui que aconteceu. Dê sempre um exemplo. Ele fala um negócio, aí dá um exemplo ou do passado ou do presente dele ali. Ele fala aqui, ó. Nenhum Estado deve crer que pode sempre seguir uma política segura. Ao contrário, deve pensar que todas as políticas são duvidosas. Faz parte da natureza das coisas o fato de que nunca se tenta evitar uma dificuldade sem encontrar outra. A prudência consiste em saber reconhecer a natureza das circunstâncias difíceis, aceitando como boas as menos nocivas. Continua. Os príncipes devem demonstrar também amor pelas virtudes. Que eu falei, né? O Maquiavel não é o maquiavélico. Ele só diz o que o ser humano é nas relações. Assim, a não ser que você seja um trouxa. A não ser que você seja trouxa, você vai cair na balela de que achar, não, tô lindo, maravilhoso. Você vai se estrepar. Agir com o ser humano, agir com o outro, é sempre problema. Você tem que pegar as manhas, para você não se deixar levar pelo canto da sereia. Por isso que muitos são enganados. Ele fala aqui, os príncipes devem demonstrar também amor pelas virtudes, dar preferências aos mais capazes e honrar os melhores em cada arte.
Além disso, deve incentivar os cidadãos a praticar quietamente suas atividades no comércio, na agricultura, em qualquer outro ramo profissional, de modo que uns não deixem de aumentar seu patrimônio pelo temor de que lhes seja retirado o que possuem. Governos socialistas, né? O indivíduo ele vai lá constrói um negócio, vai lá, é meu! Ou o próprio Estado paternal que nós temos, né? Que o cara monta o comércio ali, aí o Estado vai lá, vai aos achacadores, vai não sei o quê. Aí daqui a pouco você tá com a dívida desse tamanho, vai lá te toma. Ou você tem uma casa, um apartamento, você entra aí no BNH da vida aí, não sei o quê. Sei lá, que porcaria. Aí os caras botam a prestação lá em cima, botam os juros lá em cima e tu, ó, otário! Aí ele continua, né? Ó, no comércio, na agricultura, em qualquer outro ramo profissional, de modo que uns não deixem de aumentar seu patrimônio pelo temor que lhe seja retirado o que possuem, e outros não deixem de iniciar um comércio com medo dos tributos. Devem os príncipes, ao contrário, recompensar quem é ativo e procurar de um modo ou de outro melhorar sua cidade ou estado. Além disso, precisam manter o povo ocupado com festas e espetáculos nas épocas convenientes. E como toda cidade se divide em corporações ou em classes, devem dar atenção a todos esses grupos, juntando-se a eles de tempos em tempos, dando-lhes um exemplo da sua humanidade e munificência, guardando sempre, contudo, a dignidade majestosa que não deve faltar em nenhum momento. Isso é o governante. Essas porcaria que ele tem, não. Viu? Assim, de novo, né? Ó, se tivesse lá dormindo, o governante tem que pegar o seguinte, tem que pegar isso aqui, botar debaixo do travesseiro, dormir com isso aqui. Voltar de novo, né? Bolsonaro, se você estiver assistindo, ó, mastigadinho. A arte de governar bem, não é a arte de passar a perna no outro. Isso aqui não é a arte de passar a perna no outro, puxar o tapete do outro. Não, é a arte de governar bem, com caráter, entendeu? Não ser trouxa. Não ser trouxa. Vai falar sobre os ministros, na escolha dos ministros, que a ideia é que os ministros, né, eles têm qualidades para que se você, por exemplo, for um governante, tiver ministro de bosta, você vai ser um bosta junto, entendeu? É a escolha das pessoas que estão à sua volta. É assim, é igual escolher uma esposa. Você vai ter uma esposa que tem a mesma régua sua. Se for diferente, entendeu? Ela vai te botar chifre, mané. Entendeu? Porque tu é trouxa. Você não soube escolher. Entendeu? Ele vai falar aqui, ó. Como evitar os aduladores. Assim, os aduladores. O príncipe prudente tomará, portanto, um terceiro caminho, escolhendo como conselheiros homens de sabedoria e dando-lhes inteira liberdade para falar a verdade, mas só quando interrogados e apenas sobre o que lhes for perguntado. O príncipe pedirá sua opinião sobre tudo, deliberando depois sozinho, do seu próprio modo, conduzindo-se diante das assembleias de conselheiros e com cada um deles, de modo que todos vejam que quanto maior a liberdade com que se fala, maior aceitação se terá. Mas o príncipe não ouvirá ninguém mais, agirá com deliberação, mantendo com determinação suas decisões. Tomei a decisão. Quem tem o arbítrio de tomar decisão sou eu. Eu escuto, mas eu tomo minha decisão. Rapaz, eu ia ser um governante maravilhoso. Ó! Os príncipes devem, portanto, aconselhar-se sempre, mas só quando desejam, e não quando os outros o querem. Ao contrário, deve desencorajar fortemente quaisquer tentativas de aconselhá-lo quando ele não pedir nenhum conselho. Entendeu? Há uma regra infalível. O príncipe que não é sábio não pode ser bem aconselhado, a não ser que por acaso se entregue a um homem de grande prudência, que o oriente em tudo. Nesse caso, poderá sem dúvida ser bem aconselhado, mas não por muito tempo, pois o orientador logo lhes usurpará o poder. Aconselhando-se com muitos, no entanto, o príncipe que não é sábio nunca receberá conselhos harmônicos e não saberá harmonizá-los por si mesmo. Não pode ser de outra forma, pois os homens falam sempre com falsidade, e a não ser quando a necessidade os obriga a serem verídicos. Aí ele vai falar aqui, né, no capítulo 24, porque aí vai contar porque que a Itália perdeu os domínios. Ó, ele vai dizer o sonho dele que a Itália se torne um estado, né, um estado total,
entendeu? O Estado sem aqueles estadinhos repartidos para lá e para cá. Ele queria que a Itália se unificasse. Só foi acontecer em 1860, né? Se eu não estou enganado, 1850. Portanto, aqueles dentre nós, nossos príncipes, que mantiveram suas possessões por muitos anos, não devem responsabilizar a sorte por tê-las perdido, mas sim sua própria frouxidão. Como nunca consideraram nos tempos tranquilos que as coisas podem mudar, é um defeito comum dos homens não contar com a tempestade quando o tempo é bom, só pensar em fugir, em vez de se defenderem, quando chegou a adversidade. E esperaram que o povo, irritado com a insolência dos conquistadores, o chamasse de novo ao poder. Quando não há outras possibilidades, é bom que isso aconteça, mas faz muito mal quem despreza todos os outros remédios à espera deste. Ninguém deveria querer ser derrubado só para acreditar que há alguém disposto a levantá-lo. O auxílio esperado pode chegar ou não. No primeiro caso, não oferece qualquer segurança, pois quem o recebe não se terá ajudado a si próprio. Terá sido assistido como um covarde. Só são boas, seguras e duráveis aquelas defesas que dependem exclusivamente de nós e da nossa própria capacidade. É o que eu falei antes lá atrás. Você pode estar numa situação de dificuldade qualquer, etc, mas tu vai pedir ajuda uma vez. Não vai pedir duas. Entendeu? Não vai pedir duas. É uma vez só. Não é duas. Você tem que ter sua própria capacidade de se levantar diante da adversidade. Nada de ficar a vida inteira pedindo ajuda, não. Primeiro que você vai ser desprezado, né? Vai ser desprezado, ninguém leva a sério. Ninguém ajuda para sempre. Entendeu? É igual aqui no Brasil. As pessoas vivem vivem da caridade do Estado, recebendo dinheiro, Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família. Gente, tem a capacidade, né? De se prover sozinho, de alguma forma, de algum jeito. Né? Sai dessa. Ó, o capítulo 25, né? Eles são 26 capítulos. No capítulo 25, ó, o poder da sorte sobre o homem e como resistir-lhe. Ele vai falar aqui, ó. Não ignora a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Que a prudência dos homens não se pode alterar os acontecimentos, que ao contrário não há como remediar as coisas. Talvez por isso se pense ser inútil empenhar-se nelas. Será melhor deixar que o acaso decida. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, que ele está falando, né? Devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, aos quais escapam a conjectura humana. Quando eu reflito sobre elas, às vezes eu próprio me inclino a aceitá-la em parte. Vai dizer que o príncipe que baseia seu poder inteiramente na sorte está perdido quando esta muda. Acredito também que é feliz quem age de acordo com as necessidades do seu tempo, e da mesma forma infeliz quem age opondo-se ao que o seu tempo exige. Se o seu tempo exige, você tem que... Vai, faz, entendeu? Realiza. Não fica esperando, contando com a sorte, não. Realiza, faz. Aí ele vai continuar, ó. O que explica também as mudanças de prosperidade. Se acontece que o tempo e as circunstâncias são favoráveis a quem age com cuidado e prudência, o resultado será bom. Mas se mudam as circunstâncias e o tempo, a mesma pessoa se arruinará se não alterar seu procedimento. Não há homem tão prudente que possa adaptar-se a esse fato. Ou porque não se consegue desviar do rumo a que o inclinou a natureza, ou porque, tendo sido prosperado no único caminho utilizado, não se convence de que será oportuno abandoná-lo. Assim, e em consequência, se perde. Se nos fosse possível modificar a natureza para ajustá-la ao tempo e às circunstâncias, nossa sorte jamais mudaria. Aí ele vai dar um exemplo aqui do Papa Júlio II, né? Vai falar de Júlio II. Aí ele vai aqui, ó, conclusão, né? Conclui-se, portanto, que como a sorte varia e os homens permanecem fiéis a seus caminhos, só conseguem ter êxito na medida em que tais caminhos se ajustam às circunstâncias. Quando se opõe a elas, o resultado é infeliz. Acredito firmemente que é melhor ser impetuoso do que cauteloso, pois a sorte é uma mulher, sendo necessário, para dominá-la, empregar a força. Pode-se ver que ela se deixa vencer pelos que ousam, e não pelos que agem friamente. Como mulher é sempre amiga dos jovens, mais bravos, menos cuidadosos, prontos a dominá-la com maior audácia. Aí ele vai concluir, né? Vai fazer um apelo em favor da libertação da Itália dominada pelos bárbaros. Ele vai concluir dizendo que o sonho dele de ver uma Itália unificada. Aí se conclui e se termina o príncipe. Aqui nesse livro aqui ainda tem 10 cartas, né? Que ele, quando ele estava trabalhando para o César Borgia, ó, vou deixar de
né? Não posso esquecer essa série aqui, ó, dos Borgia. Ele tava trabalhando pro Borgia, pro César Borgia, ó. Pro César Borgia, esse aqui é o Alexandre VI. Ele mandava sempre relatórios, onde ele estava, ele mandava os relatórios pro César Borgia, e esses relatórios eram lidos assim, entendeu? As pessoas liam porque eram relatórios assim, quase de espionagem. O cara era muito bom, ele era um diplomata, ele sabia como conduzir. Tanto que ele escreveu O Príncipe e vários outros materiais. Antes de eu fechar aqui, eu só vou mostrar aqui essa série para vocês que tem interesse. Eu acho que tem streaming por aí, ó. Os Borgia, a primeira família criminosa. Aqui, ó. Vendo, ó. Ó. Muito boa, entendeu? Boa pra caramba. Boa pra caramba. E o Maquiavel, ele até chega. Tem até em alguns episódios o Maquiavel até aparece, porque como ele era secretário do Borgia, César Borgia, aí ele chega a aparecer em alguns episódios dessa série muito boa. Então eu falei um pouquinho aqui do Príncipe, um pouquinho só. Uma coisinha bem básica, né? Básica. Eu aconselho vocês, governantes aí, a terem o Príncipe e lerem, né, que é importante. Você também que não é um governante, mas que tem um comércio. Você que tem um casamento, você que tem uma família. Ele é abrangente, ele serve para muita coisa. Porque é o ser humano na essência. Como você age com o outro. Neguinho vai puxar o teu tapete. Então você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Por exemplo, você está lá no topo. Você é o bambambam do sei lá o quê. O cara lá embaixo, o sujeito tá lá embaixo, ele tá começando o negócio, ele tá olhando pra tu que tá lá no topo. Isso sempre acontece. O cara tá lá olhando pra tu que tá no topo e ele quer tirar de lá. Entendeu? Por isso, ó, manual do bom governo, manual de tentar entender qual é do ser humano, como ele age na rapina, como ele puxa teu tapete, como ele enfia a faca nas tuas costas, esse tipo de coisa. Beleza, gente? Ó, um pouquinho do Maquiavel, o Príncipe. Ufa! Acho que foi longo, né? Acho que deu para fazer de uma vez, sem ter que dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Deu para dar uma geral em uma parte só. Beleza, gente? Curte o vídeo. Paulo Dharma, canal Paulo Dharma 1970. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Se você leu O Príncipe, Bolsonaro, se tu assistir isso aqui, comenta. Vai que tu leu. Vai que tu leu. Eu não acredito. Eu não acredito que tu tenha lido isso aqui, mas se tu leu, é bacana, né? E tu vai dizer pra mim o que tu achou, etc, etc, né? Ou sei lá, o Putin, ou sei lá, tantos governantes aí, etc, etc, etc. Beleza, gente? Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Paulo Dharma, canal Paulo Dharma 1970. Beleza, gente? Até a próxima. Valeu, tchau!